Bom, dando continuidade, então, às nossas conversas sobre atualização do Código Civil, pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, a gente conta hoje aqui com o nosso amigo Dr. Marcos Pedroso Neto, um amigo já de longa data que tem feito bastante trabalho acadêmico comigo e que eu sempre tenho a honra de ter junto comigo. O Marcos Pedroso Neto, ele é advogado, ele tem um MBA na FGV, tem o pós-MBA na Unicinos, é mestre em Direito pela Unicinos e é certificado pela ACESPRO da Tecnopuc em LGPD. E não é à toa que ele veio hoje falar conosco sobre o livro 6, já do anteprojeto do Código Civil, que ainda não tem os artigos correspondentes, mas é o Direito Civil Digital a partir de hoje que a gente já tem esse anteprojeto rolando no Congresso, então a gente tem um anteprojeto, até a última conversa com a doutora Helena Sanseverino, a gente estava trabalhando em cima do relatório geral e não do anteprojeto, e agora com um anteprojeto já estando no Congresso, a gente muda de documento, passa para o relatório geral das comissões para o anteprojeto. Marcos, quero te agradecer em nome da doutora Sulamita, que é a diretora-geral do IARGS. Eu estou aqui representando o IARGS como diretor do Departamento de Direito Civil. Vamos até provavelmente o final dessa votação aí, que não sei se leva menos de um ano, mas iremos comentando tudo o que está acontecendo. Hoje tu vem aqui falar conosco sobre direito digital, direito civil digital, mas tu sabe que tem a porta aberta para falar sobre o que tu quiser, né? Tu que é um especialista em direito empresarial também, então fica o convite para tu reservar aí mais um tempinho para nós e trazer algum outro tema. Obrigado por estar aqui conosco, Marcos. Obrigado por dedicar aí um pouco desse teu tempo precioso para estar conosco aí com os advogados do Rio Grande do Sul, trazendo essa atualização. Quero já te deixar os parabéns aí. Segunda filhota está nascendo em julho. Parabéns, coisa linda. A segunda conversa tem que ser antes de julho, tá, Marcos? Porque depois de julho Sim, né? tu Eu vai não ficar sei um ano. qual vai ser meu estado lá. Depois de julho tu vai ficar um ano em stand-by, tá? Mas vamos lá, vamos nessa. Eu vou passar a palavra para ti, Marcos. Faço uso como tu entender. Eu vou fazendo algumas anotações. Lá no final, eu te pergunto algumas dúvidas que eu vou ter e a conversa segue no teu comando, tá, querido? Obrigado de novo. É uma honra contar contigo, meu amigo. Show de bola, obrigado pela oportunidade, o espaço aí, o programa de me convidar que eu aceito. Isso é o problema. Assim. Vou convidar para a educação, aí vai ter problema, porque esses projetos do Dr. Rizard são sempre muito interessantes. Até quando a gente me encaminhou o anteprojeto para dar uma olhada, para escolher os artigos, para ver uma matéria, eu estava já com o viés do direito empresarial, mas quando me deparei com o livro 6 do anteprojeto, aí está até vendo a paginação, porque ele não tem artigos, mas é de qual artigo até qual? Ainda nem tem artigos, mas ele já tem página, então está lá na página 233, tem todo um livro novo para entrar. E algo que a gente estava falando nos bastidores aqui, é que não entendo, na minha ótica, óbvio, na minha opinião, que vai ser uma legislação que vai ver se pega ou não, são mais artigos pro forma. Entendo que não, é muito contemporâneo, aí já emitindo algumas opiniões muito parciais, por favor, não levem isso aí como um posicionamento, é anteprojeto, então muita debate vai acontecer. Mas aquilo é muito do civil law, essa pretensão de regular algo que é tão contemporâneo, tão orgânico, tão dinâmico, que é o direito digital. Mas também é muito louvável. O Brasil é muito bom de produzir leis, tem legisladores ótimos, a redação é maravilhosa. Eu dividi a nossa conversa em quase o caminho de Santiago, assim, 26 passos, etapas, assuntos aí que eu vou tentar ir passando de 1 a 2 minutos em cada tema, sendo breve, porque a gente estava conversando um pouco antes. Ele é um tema que vai assim, abrir muitas janelas, vai ter muito debate, mas é algo inevitável. É tão inevitável quanto a internet. Já existe, já acontece.
a inteligência artificial já existe, já acontece. Eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu vi na Bandeirantes do CEO da Fiat à época, agora é Fiat Chrysler, mas na época era só Fiat, já faz um tempinho, para vocês terem uma ideia. E o repórter perguntou: quando é que teremos estradas autônomas? Isso já faz seus 10 anos. E ele disse: a gente já poderia ter. O problema é o fator humano. Então, tecnologia, a gente vai ver ali, inclusive sobre smart contracts, que se fala tanto agora, essas plataformas que têm uma inteligência artificial por trás, já existe desde os anos 90, mas agora o movimento ficou muito irrefreável e o Brasil sentiu a necessidade, sempre correndo atrás da máquina para variar. Mas vamos começar o tema ali, primeiro falando da comissão de juristas, que é um tema bastante interessante, até com bastante presença feminina, o que é muito legal, esse projeto. E, especificamente, os membros que conduziram essa parte do direito digital, direito civil digital, né? Foi a doutora Laura Contreira, doutor Dierle e Ricardo Campos. São as três pessoas que conduziram. A doutora Laura Contreira, que foi no Congresso e expôs já os primeiros insights sobre o tema. Então, esse direito digital ele conta com 10 capítulos. Tá? Ele tem um. Ele, por isso que eu falei aqui de passar rápido, que com certeza isso aí já fica até a proposta do Risalvo, isso merece até um estudo à parte, cada título, porque vocês vão ver aqui a riqueza e principalmente a importância de cada tema, desde a assinatura digital, a identidade digital, a gente vai bater porta em LGPD, em ECA, direito imobiliário, todos os universos são abrangidos aqui. A gente está falando de um novo ambiente, que é o ambiente digital. Quer dizer, como é que o Código Civil, que é lá de 16, conversa agora com essa realidade que a gente ainda não assimila, no mundo que tem internet, assim, utilizada de uma forma tão frequente pelas empresas, temos uma parte da população brasileira também sem muitos recursos, mas a tecnologia não espera desenvolvimento social. Então, estão nesses nossos desafios diários. Então, aqui, os 10 capítulos do anteprojeto, para quem quiser depois consultar, e recomendo fortemente quem assim, for generosamente assistir o vídeo aqui, depois dê uma lida no anteprojeto, páginas 233 a 264. Depois volte no vídeo, porque algumas coisas vão fazer sentido. É como aqueles vídeos de YouTube que explica filme. Não faz sentido ver o vídeo sem antes ver o filme. Então dá uma lida lá, que vai fazer um pouquinho mais de sentido. 10 capítulos, cada capítulo uma bomba de conteúdo, tá? Então, como foi falado, já está em trâmite. Não acredito que vai demorar. Acredito que esse ano a gente já tem aqui o projeto, já vem sendo bastante debatido, muito pouco polêmico, em que pese o direito civil digital tenha um viés político, e a gente está vivendo hoje num ambiente extremamente polarizado, então uns entendem que ele vem para censurar, outros que não para censurar, para vocês terem uma ideia da relevância desse tema, porque ele tenta disciplinar o direito civil digital, o direito à exposição da imagem, punições pesadas realmente, especialmente para provedores, tá? Então, ele conversa muito com o Marco Civil da Internet e outras legislações. Então, essa incorporação de temas de avanços atuais é um direito muito orgânico. A gente já vem aqui, a gente tem alguns dados aqui. Em 2022, uma população de 8 bilhões de pessoas 5 bilhões com smartphones, 82% da população global. Então, desses usuários de smartphone, 4,7 bilhões participavam de ao menos uma rede social. Então, isso é algo, por isso que eu falo que é pretensioso tentar regular. E o Brasil, em que pese assim ter em outros países também regulando, a gente vai falar de alguns deles, o Brasil sempre tem essa pretensão de tentar prever o início, o meio e o fim de tudo. Então, a gente tem a ideia. Então, essa é a ideia do livro 6 do anteprojeto do novo Código Civil, essa atualização. Então, a gente vive um mundo um mundo extremamente conectado, tá? Um outro dado que eu achei super interessante também, que eu comecei a me policiar mais, que tem uma estatística, uma mensuração de que a gente desbloqueia nosso telefone em média 100 vezes por dia. Achei extremamente exagerado. Falei, mas será que não? Parece que a gente tem uma espécie de aflição de ver ele, né, escuro. Preciso ver se não tem nenhuma notificação. Então é interessante esse tema para ver como a gente é conectado. A gente tem um mundo extremamente assim, ligado à internet. E muito não está acontecendo por falta de estrutura. Então, a gente está falando hoje tanto de 5G, eu sou legal manager de uma empresa de telecom.
da American Tower Multimídia. E é muito interessante porque a gente está falando muito de 5G, falando de soluções, Street Level Solution, que são aqueles postes com internet. Tentando colocar o 5G, a China já está falando em 6G, a Alemanha já tem estradas que carregam carros elétricos. Então, tem descompassos, mas é um mundo muito diferente que está se desenhando aí, talvez não para nós, mas para a próxima geração. Para minha filha Amanda, Lavínia, que está vindo aí, eu e minha esposa Kelly vão ficar para trás, tá? Então, os capítulos que nós temos aqui são: tem disposições gerais, pessoas físicas no ambiente digital, situação jurídica no ambiente digital, direito ao ambiente digital, patrimônio digital, crianças e adolescentes no ambiente digital, inteligência artificial, celebração de contratos por meios digitais, assinaturas eletrônicas e notariado. Cada um já ter uma importância gigantesca. O notariado a gente vai chegar lá, mas é muito interessante como eles estão tentando regular, fazer os tabelionatos, que já era um instituto um pouco assim, arcaico do carimbo, acompanhar. E os cartórios e tabelionatos estão super à frente também, já estão acompanhando. Então, tem toda uma ideia de consolidação e centralização dos serviços. Então, vocês viram que vai desde disposições gerais até temas bastante sofisticados. A gente vai falar aqui rapidamente de neurodireitos, neurotecnologia. Então, assim, você já deve ter ouvido, tem gente que ama, gente que odeia, gente que não se importa com PNL, que é Programação Neurolinguística. Quem trabalha na área de marketing, especialmente o e-marketing, já sabe o poder que a neurociência tem sobre as pessoas. A gente, sem perceber, acaba sendo induzido, toma ações hoje provocadas pela internet que a gente acha que é a nossa vontade, mas na verdade isso já foi plantado milhões de vezes na nossa cabeça de uma forma subliminar, às vezes nem tão subliminar, às vezes, e isso aí é a neurociência. Então existe uma preocupação da lei, e isso ainda está sendo muito sofisticada de fazer a proteção dos neurodireitos. Então, privacidade mental é algo muito bacana, extremamente assim imaterial e relevante ao mesmo tempo. A gente, desde o escândalo da Cambridge Analytica, daquela discussão de Trump, se usou Facebook para induzir as pessoas. Então, é uma tecnologia que elege presidentes. É algo, ou não, não estou colocando a questão partidária, mas só para a gente pensar como ferramenta. Na Europa, é um controle rigorosíssimo sobre esse tipo de situação. Então, aqui a gente tem esse nosso cenário. Eu acabo me empolgando e são 26 pontos, eu tenho que me cuidar, porque, inclusive, eu queria ver o 26º de smart contracts mais específicos, mas depois até, quando o usuário merece uma análise à parte. Era mais se faltasse tempo, mas do jeito que eu estou meio me empolgando, eu quero levar meia hora aqui, vai levar um pouquinho mais, mas o tema é muito rico. Vamos falar primeiro dos direitos neuroespecíficos, tá? Sobre os smart contracts, a gente vai ter que marcar uma conversa, hein? É. Porque essa aí eu quero participar ativamente contigo. Não, esse é maravilhoso porque é um instituto antigo, mas ele ganhou uma catapulta com blockchain e criptomoedas. Então, as plataformas Ethereum e outras mais passam muito distante da nossa realidade e, ao mesmo tempo, está todo dia na nossa cara. E a gente não percebe que faz. Isso aí está, por exemplo, quando a gente compra numa loja de varejo e-commerce, está lá. E a gente não percebe. Mas, realmente, é um tema muito específico e rico. Direitos neuroespecíficos, tá? Então, uma necessidade de estabelecer novos direitos que adicionar prioridades éticas. E aí que eu acho que o outro projeto ele é pretensioso, ele podia ter sido um pouco menos pretensioso. Trabalhar mais, é que eu sou muito mais fã do common law, trabalhar mais com princípios, com pilares, com orientações, como é a nossa Constituição, e deixar esse regramento que é extremamente específico no anteprojeto para uma regulamentação, algo mais. A gente tem nossas agências reguladoras, que eu confesso que eu sou fã, porque ele desonerou normativamente os nossos códigos. Então, trabalho muito com a Anatel e eu vejo como isso funciona. É uma agência extremamente eficiente e eficaz, com conhecimento técnico absurdo e também técnico no sentido também da tecnologia, da telecomunicação, como também jurídica. Então, aí é um mundo à parte o direito regulatório, né? Então, os direitos neuroespecíficos vêm a proteger, estabelecer prioridades éticas, o quanto
esses gadgets podem interferir na nossa vida. E aí que eu falo da pretensão, como é possível delimitar isso? Primeiro nasce a solução, depois a gente reage. E quanto tempo leva uma alteração de Código Civil num civil law, né? A gente tem outros países que já começaram a trabalhar com isso, a gente comentei que outros países a gente vai citar aqui. O Chile já incorporou esses aspectos da proteção já na Constituição, proteção à integridade mental. Então, vocês vão reparar no fim da nossa conversa, tem dezenas de novos conceitos surgindo. Um deles é integridade mental, privacidade mental, não entrarem na minha mente. Então já é até uma forma humilde do ser humano perante a inteligência artificial se apresentar. Olha, não tenho condições de competir contigo. A gente tem que ter alguns pilares, porque senão eu viro uma pessoa sem poder de decisão pessoal, sem autogerência. Então o Chile incorporou isso na Constituição. A Argentina, a França e a Espanha têm medidas legislativas ou regulatórias para reconhecer e proteger os meus direitos. Aí já não é tanto na Constituição, tem normas regulamentares. Internacionalmente, a gente tem a ONU e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que também aborda implicações éticas da neurotecnologia. Então, já me veio o gatilho da ovelha Dolly. Quanto tempo se passou depois disso e o quanto não deve estar acontecendo nos bastidores sobre isso? Como é difícil regular, mas falando do nosso tema aqui, tem essa preocupação contra a neurotecnologia e quanto ela fere os neurodireitos. Além disso, o Parlamento Latino-Americano lançou uma lei modelo sobre neurodireitos em abril de 2023, fez um ano agora. Então, o mundo está se mexendo. Aqui tem uma reportagem que eu peguei das minhas fontes aqui, do New York Times, de 17 de abril desse ano, já noticiou que o estado do Colorado, nos Estados Unidos, aprovou uma legislação lá pioneira. Então, os Estados Unidos não está tão à frente assim. Então, claro, eles têm common law, eles resolvem de outra forma. Mas já tem uma legislação no estado do Colorado que entende direito de privacidade aos dados neurais. Mas que a gente está numa aula de medicina aqui, ou qualquer outra ciência, menos direito. Mas está tudo conectado, né? Então, porque as empresas de tecnologia, Vale do Silício e outras regiões, são muito agressivas e inovadoras. Então, a gente tem uma série de dados sensíveis e aí a gente tem essa proteção de dados neurais. É um novo conceito, juridicamente falando. É um conceito muito mais da área da medicina, da saúde, do que jurídica. Então, o estado do Colorado já se posicionou na vanguarda para a proteção da privacidade nesse contexto desafiador da neurodados. Então, a gente está começando a pegar no tranco com a LGPD. É por isso que eu pedi ao professor Rizardo aí citar ali o curso que eu fiz na CESPRO. Inclusive, recomendo muito. Não estou sendo patrocinado, mas é excelente mesmo. É um curso excelente na Tecnopuc ali, que capacita para a legislação de proteção de dados. Experiência muito bacana, que metade da turma era do direito e metade da turma era da segurança da informação. Então, e alguns contadores no meio, como o tema é bem multidisciplinar. E a gente estava se acostumando em falar em dados pessoais de pessoas naturais, dados sensíveis, dados anonimizados, e agora a gente está com neurodados. É uma outra situação. Então, a gente tem a situação de proteger os neurodados. Deixa eu ver se tem algumas mais nesse tópico para a gente reportar. Aqui, o ministro Salomão ressaltou na criação do anteprojeto sobre a importância de proteção contra as fake news. E aí, infelizmente, a gente tem esse viés político, não deveria ser ruim. A política, assim, faz parte da natureza humana, não deveria ser um aspecto difícil de conversar, deveria ser saudável, mas infelizmente esse cenário que a gente vive, não só Brasil, mas mundial, quando a gente fala de fake news, brota de comentários em mídias sociais, e as pessoas de uma forma gratuitamente brigando entre si, defendendo bandeiras, mas a lei veio para dar um tratamento nas fake news. Até que ponto isso fere um direito neural ou não, o quanto interfere no nosso poder de decisão, porque vamos ser bem sinceros entre nós, bem honestos aqui, quem checa a informação? Quem vai atrás de toda a informação? Quando a gente recebe alguma coisa num grupo de WhatsApp, a gente acaba, de uma forma automática, comprando aquela informação, às vezes compartilhando, e isso é muito complicado. E, de uma certa forma, no meu viés, é importante essa delimitação e essa punição de pessoas que utilizam de uma forma inadequada, porque acaba nos induzindo. Então, não tem como não lembrar também daquela série
da Netflix, e também não sou sendo patrocinado, que é o Black Mirror, que é muito bacana, que trata muito disso. Tem vários episódios que falam do linchamento em redes sociais, que as pessoas votam, por exemplo, em quem deve morrer. Então, tem uma distopia com um pé muito forte na realidade. Então, tem que ter cuidado, porque ninguém consegue imaginar como as pessoas reagem a fake news. Pode virar só uma briga em rede social, ou pode virar realmente tirar a vida de alguém. Aqui também uma proteção contra da herança digital, a gente vai falar disso, a ideia. Tem uma previsão muito bacana aqui, eu vou falando, misturando os assuntos. Se uma pessoa tem uma conta em rede social, isso é uma herança digital, inclusive inventariável. Então já pega aí um direito de família. E se ela não tem herdeiros, em 180 dias pode ser eliminada. Então, olha só as nuances da lei que prevê o tratamento de uma herança digital. Porque a gente, querendo ou não, os dados ocupam o espaço na rede. E a gente não tem uma ideia disso. A internet não é um espaço sem fim. Ela precisa. Quem tem computador sabe, volta e meia tem que fazer limpeza nele, eliminar dados. Isso já dá uma velocidade grande. A internet não é diferente. Esse ambiente, ele é hospedado em servidores em todo canto do mundo e a gente tudo tem espaço, de uma certa forma, limite. E sobre inteligência artificial, para a gente não se perder, a gente está na etapa 3, tá? Aqui. Sobre inteligência artificial, a pretensão do anteprojeto é tentar, de uma certa forma, disciplinar a utilização dessa ferramenta. Então, a ideia não é segurar a tecnologia, mas de que, de certa forma, ela seja exercida de uma forma responsável. Então, é fortalecer, sim, pode usar a inteligência artificial, mas não interfiram na autonomia privada, que é a outra definição do anteprojeto. Tem que preservar a dignidade das pessoas. Inteligência artificial, a gente pode colocar o rosto, vozes, todo tipo de situação e fazer pronunciamentos, discursos, palestras. Infelizmente, no meio acadêmico se multiplicou trabalhos por ChatGPT, não só acadêmicos, a gente está vendo livros hoje que têm referências a prompts, que são comandos que a gente dá dentro do ChatGPT, que é muito vergonhoso, como a autonomia está sendo influenciada. Então, a inteligência artificial, nesse livro, 3 do capítulo 6 do anteprojeto, ele vem para abordar essa virada tecnológica e, de certa forma, prever uma forma de segurança desse patrimônio digital, preservar a dignidade das pessoas e fortalecer o exercício da autonomia privada. As pessoas, elas precisam ser comandantes da ferramenta, não são comandados. Isso é muito difícil, especialmente quando a gente fala no mundo capitalista, mesmo para quem não gosta, na minha opinião, é o menos pior, funciona, roda, para de pé, e nesse mundo capitalista, as pessoas têm que vender. Só que muitos, infelizmente, não atuam eticamente. Das definições, a gente tem umas definições bem importantes aqui no ambiente digital. E como falo ambiente digital, é a primeira vez que numa normativa de código, então, numa forma manualística, existe uma previsão de ambiente digital. E temos outro, e é um ambiente digital que corresponde a redes mundiais de computadores, dispositivos móveis, plataformas digitais e sistemas de comunicação online. Então, quem trabalha muito direito, aí tem quaisquer outras tecnologias interativas que permitam a criação, armazenamento, transmissão e a recepção de dados e informações, metaverso, por exemplo. Quem trabalha na área contratual, isso aqui é um tesouro, é um achado, porque a gente já pode fazer uma referência em contratos entre os mais robustos e complexos, mas todo contrato deveria ter isso. Termos definidos, é algo que eu aprendo muito com os meus gestores, né, de trabalho, que é a importância do termo definido para poder fazer essa referência. Então, eu posso usar a palavra ambiente digital fazendo uma referência ao novo capítulo do Código Civil, Direito Civil Digital. Então, o ambiente digital, quando a gente fala, a gente está falando desse contexto. E é algo bastante material e imaterial. É aquilo que a gente vê e aquilo que está na famosa nuvem, tá? Plataforma online é outra definição. Ele significa serviços de hospedagem virtual que tem como funcionalidade principal armazenamento e difusão de informações ao público. Isso é muito importante porque vai lastrear todas as ações das autoridades, Ministério Público, a ANPD, PROCONs. Quando eles quiserem que uma plataforma online faça alguma coisa, as plataformas online, inclusive, quem for notificado vai conseguir se defender.
Inclusive para dizer, olha, conforme o livro 6 do Direito Civil Digital, eu não sou uma plataforma online. Então, o fator definição é muito bom nesse livro 6, porque ele vai ajudar a disciplinar o que todo mundo fala, mas pouca gente conhece. Ou cada um tem um entendimento, pelo menos vai ter uma consolidação. Outro conceito, plataforma digital de grande alcance. Esse é bem importante, principalmente para as big techs aí, para grandes redes sociais. Já tem uma definição muito clara pelo anteprojeto. Se ele passar sem alterações, significa aquela plataforma digital que tem dados de pessoas superior a 10 milhões de dados, de 10 milhões de usuários, tais como redes sociais, ferramentas de busca, provedores de mensagens instantâneas. Então, é o número médio de usuários mensais, superior a 10 milhões. Então, pensando se fazer uma analogia a direito tributário, assim, quando a PGFN vai cobrar devedores, tem os devedores regulares e tem os grandes devedores. Qual é o perfil? X milhões de dívida. Aqui a gente tem um perfil. O que é uma plataforma digital de grande alcance? Ele tem, em média, 10 milhões de usuários nas suas plataformas. Então, isso vai definir o que é Big Tech. E aqui é um gatilho importante, eu não digo perigoso, mas é daqui que vai sair as ações das autoridades. Aqui eles vão para cima das autoridades. Olha, vocês são uma plataforma digital de grande alcance. Então, se tem um tráfego ali de acima de 10 milhões de usuários mensais, não tem como fugir. Então, aqui tem uma primeira definição do que seja uma Big Tech. Então, é mais um conceito solto no espaço que ganha um chão aqui. Aí, seguindo nessa linha, que eu acho que o livro vocês começa muito bem, e depois que ele entra numa parte muito específica que a gente vai falar aqui. Mas, no capítulo 5 ele fala dos fundamentos do direito digital no Código Civil. Bacana, são os pilares. E ali vem respeito à privacidade, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, desenvolvimento e a inovação econômica, científica e tecnológica, preservando a integridade e privacidade mental, livre iniciativa, livre concorrência, inclusão social, promoção de igualdade, acessibilidade digital e respeito aos direitos humanos. Falei de uma forma resumida aqui, mas é um rol que está ali. Obviamente que ele não é taxativo, ele é muito mais uma referência. Então, ele é um rol muito parecido com a lista de princípios e fundamentos do Marco Civil da Internet, que obviamente que o anteprojeto ele não ia inventar a roda, ele foi beber em outras fontes, então ele aborda o Marco Civil da Internet, trazendo esses princípios para cá, porque traz de uma norma federal para dentro de um código. Então, uma interpretação mais manualística que vai se sobrepor, inclusive. Então, não há conflito porque é quase que um copy-paste daquela legislação. Mas também já revela um problema do país, do Brasil, que é essa quantidade de leis tratando do mesmo assunto. Então, acho que tem uma repetição aqui, um pleonasmo, mas como a gente está falando do Código Civil, necessário. Então, se tem que se rever alguma coisa, que seja o Marco Civil da Internet, para a gente não ficar ficando com um monte de leis aí, navegando de forma distinta. Aqui uma novidade é uma lista de parâmetros fundamentais para a interpretação dos fatos. Então, ali aquele capítulo ele traz várias referências específicas de como que se trata, como é que se identifica algum dos fundamentos do direito civil digital. Então, isso aqui, para quem trabalha em qualquer área do direito, mas pensando numa peça e entende que o princípio, isso é uma discussão bacana no direito também, o que tem mais validade, mais importância, o princípio ou a norma, né? O ovo ou a galinha, assim, então, aqui são os Vai, princípios. Na minha ótica, são os princípios, né? acho que vai em analogia ao 112 e 113 ali do Código Civil, interpretação do negócio jurídico, né? Acho que é Exato. interessantíssimo isso. É a função social do contrato. Então, não importa o que está escrito, isso fere um princípio. Então, na minha ótica, o princípio sempre vai se sobrepor a tudo, porque a gente precisa, em algum momento da vida jurídica, ou pessoal, ou qualquer momento da vida, por que estamos aqui? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Então, isso é bacana dos fundamentos e eles trazem isso do Marco Civil da Internet, que é importante, enriquece. Só tem essa duplicidade que eu nunca vejo como saudável. Tá? Vem um outro conceito agora no item 6 aqui que eu tenho marcado, pessoa no ambiente digital. Outro conceito importante. Então, ele começa uma lista de direitos
das pessoas naturais e jurídicas. Isso aqui é um manualzinho maravilhoso para as autoridades conseguirem identificar, e principalmente para nós, cidadãos, nos identificarmos. Então, a gente consegue saber quais são os nossos direitos. Então, a gente tem uma lista de direitos que é o reconhecimento da identidade, liberdade do ambiente digital, proteção de dados. Então, a gente aqui tem a Lei 13.709 de 2018, a LGPD, que já prevê tudo isso. De novo, um perigo de leis se batendo, mas não vamos esquecer que isso aqui é um anteprojeto. Então, não existe conflito ainda. Mas a gente vai ser importante nesse anteprojeto, quando tem algum tipo de referência para evitar conflito. Mas proteção de dados, garantia do direito de personalidade, dignidade, honra, privacidade, liberdade de expressão, acesso a mecanismos de composição, reparação de danos. Então, bom, uma previsão de direito muito material, que vai com certeza abarrotar nossos juizados especiais cíveis aí, ferir o meu direito, meu neurodireito aqui no ambiente digital. Então, ele trata muito de direitos das pessoas, quem são essas pessoas, e aqui, conforme no item anterior que a gente estava falando de um marco civil da internet, aqui bebeu muito na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui trouxe para dentro do Código Civil de uma forma bastante resumida, comparado com a Lei 13.709. O item 7 aqui tem direito ao esquecimento, que não é um direito previsto no país. Ele é previsto na GDPR europeia, que é a LGPD europeia. Na GDPR existe o direito ao esquecimento. No Brasil existe o direito à anonimização. Esse nome feio é só para dizer que eu quero que o meu dado é que nem pegar um contrato e a gente faz aquele achurado e risca, ou documentos que a gente vê em séries policiais do FBI, lá e vai riscando, anonimizar. É isso que a gente tem. Mas o anteprojeto traz essa novidade do direito ao esquecimento. Então ele vai além de uma exclusão de dados pessoais. É um direito de exclusão permanente de dados. Eu tenho esse direito. Aí já me perguntaram, até em outros temas, tudo, aos de LGPD, que a gente vem conversando, como se ter certeza, eles podem mentir e não saber. Mas hoje, em segurança da informação, tudo é rastreável, tudo tem caminho e tudo é comprovável. Então, existe sim meios de ser feito. E aqui é importante fazer uma distinção que o pessoal da TI sempre reclama muito. O pessoal confunde muito segurança da informação com o famoso o cara da TI, a pessoa da TI, entendeu? A pessoa que trabalha mais com informática. São mundos completamente diferentes. Segurança de informação é outra realidade, vem para segurança, trabalha com firewall, proteção de dados, proteção contra crackers, hackers. É outro universo, bem diferente das ferramentas de informática que a gente conhece mais no dia a dia. E esse direito ao esquecimento, ele tem 6 requisitos. Então, tem que demonstrar que passou um período razoável da publicação da informação, tem que ter uma ausência de interesse público, 6 requisitos para poder pedir, né? Então, a ausência de interesse público ou histórico, demonstrar que a manutenção pode gerar um potencial dano, demonstrar que a manutenção da informação pode gerar danos aos seus representantes legítimos também, presença do abuso do direito à liberdade de expressão de informação ou ordem judicial. A última é coringa, né? Vale para tudo na vida. É a famosa caneta do judiciário. Que lá falou, está falado. Então, com esses 6 requisitos aqui, é possível pedir a exclusão de informações num ambiente digital, que é um conceito que a gente viu antes. Então, é novo, isso é novidade no direito. E vocês já acharam novidade esse, o outro nome é muito mais bacana. Direito à desindexação. E aí a lei começa a entrar numa especificidade muito bacana de ler, mas a praxis acaba não conversando muito. A teoria está bacana, mas como vai ser na parte? A desindexação são aqueles links de internet, que vocês copiam o link, jogam no navegador, jogam lá, e ele é um indexador, é onde a gente clica e nos leva para algum lugar. Então, o direito da desindexação, resumidamente, é aquele direito de que aquele link seja removido permanentemente, porque vai levar a informações, ou seja, a informação nem foi exposta. Só tem um link ali. E já tem o direito de desindexar. Se você não tem nada aqui, não tem teu nome, não tem nem. Se ninguém nunca clicar, nunca vai ter problema. Não interessa. Pelo menos aqui está previsto no livro 6 o direito à desindexação. Então, ele é um novo tipo de direito ao esquecimento. Porque eu vou esquecer o quê? Não tem como esquecer link.
mas aquele link vai levar a históricos, memórias minhas. E eu posso pedir a desindexação. Então, na prática, tecnicamente, vai desabilitar o link. E aí, ali já na parte explicativa e outras pesquisas que eu fiz, é um tema que já foi objeto de apreciação pelo STJ e pelo STF, e o STF definiu em fevereiro de 2021 que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Tema 786 do STF. E agora, né? Então, isso aí são capítulos de um spin-off que vai surgir dessa série, que vai ter que resolver esse emblema, porque o tema pode ser revisto ou não, mas hoje nós temos isso que impede. Foi um dos motivos que o direito ao esquecimento não entrou na LGPD. Então, não entrou porque nós tínhamos esse tema 786. E aí a gente conseguiu tangenciar, para não ficar tão igual à GDPR europeia, mas agora o anteprojeto prevê isso. Então, isso aqui vai ser um tema bastante combatido se não for equalizado entre as normas, tá? Então, aqui nós vamos ter mais sobre o assunto, mas eu vou para os neurodireitos aqui. Eu confesso que é o meu preferido. Pela, é muito sofisticado, muito bacana. Os neurodireitos, eles têm como meta a preservação da privacidade mental. Isso é um conceito interessante, muito interessante, porque ele deixa de ser subjetivo. O que é privacidade mental? Com certeza, cada um de vocês aqui deve ter um conceito próprio do que é privacidade mental, do que é paz e como vai buscar isso. Ou se busca. Está tão imerso ali, não tem privacidade nenhuma que vão pegar os influencers, celebridades que, inerente à atividade que praticam, acabam se expondo e, em algum ponto da vida, começam a reclamar: estou sendo assediado. Claro que não se defende o assédio, mas as pessoas têm uma paixão por celebridades, estar perto. Então, é um ciclo vicioso. E aí tem a questão da preservação da privacidade mental que o neurodireito visa abranger. Então, a identidade pessoal, o livre-arbítrio, o acesso justo à ampliação ou melhoria cerebral são conceitos científicos e estão entrando no direito civil digital. Então, é um tema bastante sensível isso aqui, porque vai ser ciência e direito. Ou eles conversam juntos, alinhados, ou vai dar problema a uma lei completamente inócua nesse aspecto aqui. Então, os neurodireitos precisam conversar com a neurociência, obviamente, para que o direito à liberdade cognitiva seja protegido, privacidade mental, integridade mental, continuidade da identidade pessoal e da vida mental, acesso equitativo a tecnologias de aprimoramento, mas com livre-arbítrio, né? Direito à proteção contra práticas discriminatórias, os famosos algoritmos que discriminam, identidade digital, que é algo que já nos coloca um pouquinho mais na realidade, porque muitos aqui já devem ter a sua CNH digital. Já é um documento que está aqui, já está, a gente consegue identificar. Então, já entra dentro do Código Civil, ao que já existia e recebe um tratamento aqui. Então, essa parte da identidade eu queria destacar como já é algo que a lei está trazendo, mas não é novidade. Então, já pode ser emitida pelo poder público, já está sendo descontinuada, não me recordo o ano agora, né? Faz tempo que eu vi que o RG vai ser descontinuado, nós teremos somente o CPF, as novas identidades já vão surgir num formato de identidade digital. Isso é bom, mas acaba expondo. Isso é uma grande confusão que o pessoal faz em LGPD também. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio para que os dados ninguém tenha acesso e eu tenho que dar o meu consentimento. Isso é uma tecla que eu acho bastante importante de bater e repetir, que existem 10 bases legais na Lei 13.709 de 2018, que conversa com esse capítulo aqui. São 10 bases legais. Uma delas é o consentimento. É o inciso primeiro do artigo 7º da lei. Então, nem tudo é consentimento. Consentimento é lá para varejo, quando a gente entra lá e eu posso botar meus dados e tirar meus dados quando eu quiser. Mas quem aqui é funcionário seletista não pode dar consentimento para o RH ter meus dados. Eles precisam para o e-social, para todas as obrigações legais. E a outra base legal. Quem aqui tá no tratamento médico precisa dar seus dados para tratamento de saúde. Então, nem tudo é consentimento. Então, é importante essa identidade digital, porque ele entra aqui no serviço público. Então, quando eu ceder meus dados, ninguém pensa que tem o direito de não autorizo a usar meus dados na identidade digital. É para segurança pública. Isso aí é para aperfeiçoamento da identidade das pessoas. Isso é um serviço que está
o coletivo acima do individual. Outro item, situações jurídicas no ambiente digital. Então, aqui é mais uma parte do texto bastante mais operacional, que põe algumas regrinhas. Tem que ter um acordo de vontades manifestado de forma expressa ou tácita no ambiente digital. E aqui eu estou falando daqueles ambientes digitais fora daquelas bases legais que exijam, assim, eu fornecer meu dado de qualquer jeito, porque é uma situação acima do meu interesse particular. Estou falando das situações que eu disponho, que exija consentimento. Acordo de vontades manifestado de forma expressa ou tácita no ambiente digital, ou no ambiente físico que vai ser levado para digital, direitos e deveres, tem que estar muito bem explicados, uma linguagem acessível, simples, pessoas legítimas envolvidas. Então, essas são situações jurídicas no ambiente digital. E aqui, na verdade, isso aqui é só um colchão, um lastro para outro item que são as crianças, que hoje é um problemaço para quem é pai e mãe hoje conseguir regular de certa forma, porque se criam logins, sites assim sem o menor controle. Me fugiu o nome do país, mas tem um país na Europa que decidiu que até os 12 anos não tem telefone na escola. Então, porque hoje o acesso é. Então, aqui a gente está falando de acordo de vontades manifestadas. O acesso é livre. E não tem como controlar se um smartphone está na mão de uma criança. E hoje as pessoas, infelizmente, já nascem olhando uma tela. Nem tem, né, uma interação maior. Então, aqui já está. Quando a gente fala de acordo de vontades, parece que a gente está falando tanto óbvio, mas é óbvio para nós, maiores de 18 anos, civilmente capazes, não para incapazes absoluta ou relativamente. E aí nos leva ao capítulo do ambiente digital transparente e seguro, que é o quarto capítulo ali do livro 6, que ele visa assegurar todo o direito a um ambiente digital seguro e confiável, baseado nos princípios gerais da transparência, da boa-fé, função social, aí o artigo 421, e da prevenção de danos. Então, aqui a gente está falando para que serve essa lei? Então, por que estamos aqui? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Esse quarto capítulo do livro 6 já traz isso. Então, é o direito ao ambiente digital transparente e seguro. Falando aqui sem nenhuma cerimônia. Não temos a menor ideia. Por falta de conhecimento técnico, por falta de tempo, ou simplesmente por falta de interesse. Eu baixo um aplicativo que é bacana, que alguém me recomendou, eu não leio política de propriedade, política de cookies, deveria. Então, tem muitos desenhos, filmes que brincam com isso, que a gente pode estar doando os órgãos ali que a gente nem percebe. Tá tudo escrito e a gente não lê o que está baixando, né? Mas a gente imagina que é legal, imagina que é bacana, mas a gente não toma cuidado com isso. Então, aqui tem uma prática de moderação do ambiente digital. Então, essas plataformas têm que respeitar, por exemplo, quatro pontos principais: não discriminação e igualdade de tratamento, garantir a liberdade de expressão, pluralidade de ideias e prevenção e a mitigação de danos. Então, tem que atuar em todas as frentes. A parte ali de não discriminação e igualdade, volta a falar o exemplo do algoritmo, que sim, pode trazer um viés. Então, a gente viu agora matérias que saíram na televisão, na mídia aberta, sobre o problema da identidade facial, reconhecimento da identidade facial. Ele tem um algoritmo com um viés de que o padrão é branco. Isso é muito equivocado, porque leva a uma situação de discriminação e desigualdade de tratamento. Então, a pessoa que é branca tem muito menos chance de ser presa aleatoriamente na rua por um reconhecimento facial, porque vai ser mais exato, mais correta a identificação do que uma pessoa que não é branca. Isso é muito complicado. Aí, gerando essa dezenas, milhares, eu não faço ideia de quantas, mas com certeza são muitas prisões legais que acontecem por aí por uma utilização de inteligência artificial que tem um algoritmo que discrimina. É como falar o absurdo de cor de pele. Não existe cor de pele, não existe padrão. Nós somos humanos e a gente precisa acabar com essa discriminação. Então, isso é muito importante e a lei traz essa preocupação do ambiente. E tudo isso é muito fácil de fiscalizar e auditar. A auditoria também faz parte daqui do anteprojeto. Aí o item 12 aqui do, do, do meu resuminho aqui, que era 26, então vou ter que dar uma trabalhada no tempo. Responsabilidade civil das plataformas. Então, aqui, o anteprojeto, aqui o mais importante desse tópico é o seguinte: ele sugere a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, aqui eu já gostei mais da abordagem,
que pelo menos é mais responsável, não existe uma possibilidade de sobreposição de normas. Então, aqui já tenta prever, sugerir uma revogação do artigo 19 do quarto do Marco Civil da Internet, que cuida de estabelecer parâmetros para definir a responsabilidade civil dos provedores de aplicações. E aí vamos lembrar das Big Techs, aqueles 10 milhões de usuários mensais. Então, aqui já vai ter uma mão mais pesada ou mais leve conforme o perfil da plataforma. Então, aqui, todo esse capítulo aqui ele sugere meios e mecanismos eficazes de reclamação e reparação integral de danos. Então, é muito importante essa plataforma. Então, ele estabelece já isso e tamanha importância que expressamente já prevê a necessidade de revogação de outro artigo de lei, porque é bom se a ideia é embasar fiscalizações, punições, autuações a partir daqui. Então, aqui, o fim do quarto capítulo dispõe que as plataformas digitais poderão ser responsabilizadas administrativamente e civilmente pela reparação de danos causados por conteúdos gerados por terceiros e por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando houver descumprimento sistemático, a famosa reincidência, só que falava de forma mais bonita aqui. Então, aqui as plataformas não podem mais dizer, não fui eu. Ela tem o dever e tem que criar mecanismos para que isso não aconteça, ou se acontecer, que seja rapidamente reparado. Então, muitos aqui já devem ter visto em qualquer mídia social, ou no seu próprio assim, aparelho de troca de mensagens, a possibilidade de denunciar quando entender que alguma coisa não está de acordo com a política, que foi discriminatório, promoveu desigualdade, discurso de ódio, ofensa, assédio, pornografia. Então, hoje as ferramentas já têm isso, porque a lei vem exigindo. Então, o anteprojeto vem isso, na verdade, mas sistematizando e reconhecendo aquilo que já vem sendo praticado. Próximo item, avaliação periódica dos riscos sistêmicos por parte das grandes plataformas. Então, aqui a ideia, até pelo poder de fiscalização, as grandes plataformas elas têm que ter uma avaliação periódica. Hoje elas agem reativamente, ou seja, o grande foco no dinheiro, e se der problema, for fiscalizado ou sair na mídia, agem para reparar. E aqui voltamos ao capitalismo. Óbvio que não estão certas, mas os negócios são criados para gerar lucro. Isso aí é a essência dos negócios jurídicos. Das empresas, elas nasceram para gerar lucro. As empresas com fins lucrativos. E essa avaliação periódica é uma novidade, porque elas são obrigadas a manter e costumam vir se defendendo reativamente. Pelo anteprojeto, vai ter a obrigação de avaliação periódica. As empresas com mínimo de compliance, de conformidade, já praticam isso. Fazem um relatório de impacto de proteção de dados semestralmente, anualmente, trianualmente, mas tem uma periodicidade para fazer isso. Mas se não tem, está aqui a lei dizendo que vai ter que ter. Patrimônio digital, para quem é da área de direito de família ou gosta desse tema. Aqui ele inclui como patrimônio digital, aqui eu vou falar os itens que é dados financeiros, senhas, contas de mídia social, ativos de criptomoedas, tokens não fungíveis ou similares, milhagens aéreas, contas de games e jogos cibernéticos, conteúdos digitais com fotos, vídeos, textos ou quaisquer outros ativos digitais. O último item já tentou cobrir tudo que pode ter sido esquecido antes, né? Mas a tecnologia pode trazer muitos outros tipos de herança digital. Então, tudo isso aqui é inventariável. Então, ele inclui isso aqui como uma herança, um patrimônio digital, que pode ser, no próximo item vai falar da herança, tá? E aqui o titular, ele tem direito à proteção de seus ativos digitais. Então, aqui já é um conceito da contabilidade, um ativo. Isso é um ativo que eu tenho, tá? Então, as plataformas têm que garantir a segurança dos meus ativos. E aqui, eu já falei antes, aqui, se o titular falece e não tem herdeiros digitais, outro conceito novo, em 180 dias a plataforma pode eliminar com a comprovação do óbito. Uma letra assim, faz sentido, mas eu não consigo ver acontecendo na prática, que a plataforma vai se preocupar em procurar certidão de óbito por aí. Alguém teria que falar. Sobre essa digital, então aqui a gente já adiantou um pouquinho antes, em caso de morte de um titular de bens, de ativos digitais, esse patrimônio pode ser transferido aos herdeiros. E sim, é herdar aquela conta de e-mail, é herdar
senhas, dados financeiros, tudo aquilo que a gente falou antes. Milhagens aéreas, com certeza, é bem interessante no sentido patrimonial. Obviamente que não é interessante pelo motivo, que é o falecimento de alguém. Então, isso aí é a parte da herança que tem um valor bem interessante que poder viajar, entendeu? Sem gastar mais. Outro item, alteração do marco civil da internet para obrigar aplicativos a excluírem contas de usuários mortos. E aqui é o que eu falei no começo. A gente acha que a internet é assim infinita, não é. Então, acredito que até tenha sido previsto isso, e o anteprojeto ele teve um acompanhamento de lupa muito de perto pelas Big Techs. Elas acompanharam muito de perto esse anteprojeto aqui. E devem ter sinalizado, eu preciso fazer às vezes uma faxina da minha base de dados. Deve ter gente lá, não sei quantos por cento de pessoas falecidas que eu podia excluir essas contas. Ou e-mails, a gente sabe que hoje um e-mail, uma forma de contato atraente comercialmente, é super disputada. Um domínio, ele é comprado e vendido. Ele faz parte do ativo imaterial de uma empresa, por exemplo, ter um site, ter um perfil numa rede social e não precisa nem registrar no INPI, mas é uma identidade digital que vale muito dinheiro. Pode vir a valer. Então, essa alteração de exclusão já trata, inclusive, de uma. Na hora que excluir uma conta cria usuário morto, digamos que é o e-mail ganhe dinheiro, arroba servidor quase dê propaganda de grátis, mas qualquer um, arroba ganhe dinheiro, isso uma herança digital bem interessante. É um e-mail que todo mundo vai se atrair comercialmente. Então, essa exclusão de contas de usuários mortos vai levar a uma disponibilização para quem quiser fazer a mesma conta no futuro. Não é esquecida. Aí tem a citação da lei, até vai ser a redação proposta pelo novo artigo do Marco Civil, ela acrescenta o artigo 10A. E aí ele coloca toda a regrinha de pessoas com os herdeiros, toda a regrinha, mensagens privadas, o acesso. Quando a pessoa falece, a gente não tem direito de acessar as mensagens da pessoa, a gente precisa do inventário para isso. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é o mundo do dever ser. Como ele é, isso já é um objeto de discussões filosóficas aí, mais profundas, né? Presença de identidade de criança e adolescentes no ambiente digital. A gente já antecipou esse assunto. Toda essa discussão de segurança, se para nós, civilmente capazes, é importante, imagina para crianças e adolescentes. Então, isso aí já vem com essa ideia da presença da identidade das crianças, é a proteção. Então, essas plataformas precisam implementar sistemas de verificação de idade do usuário para garantir que os conteúdos inapropriados não sejam acessados. Como serão esses sistemas? Não se sabe. É a famosa foto com identidade do lado, extremamente constrangedora. Detesto aquilo, mas faz parte, não é um mecanismo, pode ser biometria, pode ser N formas. Tem que existir para proteger. Então tem que ter um meio importante para isso. Proteção de dados pessoais, vinculação à publicidade. Aqui é algo que eu vejo bastante, é bacana, mas é bem irreal. As propagandas, as ferramentas de busca não podem fazer propaganda destinada a crianças e adolescentes. Está escrito, é bacana, mas como isso? Existe produto para criança e adolescente. Como é que vão operacionalizar isso? Inteligência artificial. Aí, o time já comentou sobre isso aqui. A inteligência artificial tem que ser utilizada, mas conversa muito com os neurodireitos, preservação da privacidade mental. Então, tem que ter uma transparência muito grande. Essa plataforma trabalha com tal inteligência artificial que pode fazer isso, isso e isso. É isso que vai estar escrito, ou deve estar escrito na política de privacidade, ou na política de cookies, ou na política que eles quiserem dar um nome no app, ou no site, ou onde for, em qualquer rede social. E isso não existe. A gente não sabe qual inteligência artificial está por trás. E aqui, ó, óbvio que não tem que se abrir código-fonte, nada, não tem que se abrir o segredo do negócio, mas tem que dizer o que aquela ferramenta produz, o que ela pode fazer. Isso tem responsabilização civil, não pode ser algo assim escondido. Deepfakes gerados por inteligência artificial, também tem que ter todo um regramento de consentimento dos herdeiros, falando das pessoas falecidas. E aqui, para explicar esse tópico, a gente fica muito claro da gente entender quando a gente cita o caso da propaganda da Volkswagen que trouxe a Elis Regina. Esse é um exemplo claríssimo de deepfake produzido contra a vontade da família.
Então, assim, não é público, não foi autorizado, fora o posicionamento político deles, Regina, conhecido pela família, que não é de acordo. Então, sem entrar no mérito, não tem um dos itens necessários previstos pelo anteprojeto de obtenção do consentimento expresso dos herdeiros legais. Não tem. Tem que respeitar a dignidade, expressa autorização e assim vai. Tá? Aí vem aqueles tópicos aí que caem bem no chão que eu gosto bastante, celebração dos contratos por meio digitais, que é super comum, a gente trabalha no ambiente digital, já faz a contratação por via aplicativo, e-mail, então é algo assim que já está muito no nosso dia a dia. Então, contratação, celebração de contratos por meios digitais, onde o projeto já redige algo que já acontece. Então, a gente já sabe faz tempo que já pode assinar contrato tudo online. E aí tem um serviço maravilhoso do governo que está funcionando super bem, essa ferramenta, essa plataforma do governo, que é o .gov. Qualquer pessoa pode ir lá e assinar qualquer documento, não precisa de CP, não precisa de nada, tá lá. Então, só tem que ter, se eu não me engano, o nível prata, que é só, acho que é colocar uma foto já é prata. Então, não se preocupem com isso, que não tem... Quem tem token já vai para o nível ouro. Então, assim, a ferramenta é super intuitiva e facilita que se tenha direitos a usar uma assinatura que não tenha tantos poderes antes. Princípios dos contratos digitais constante no livro digital. Esse é bem, daí vai dar uma chacoalhada nos civilistas aqui, porque vai trabalhar com princípios do direito digital no Código Civil: imaterialidade, autonomia privada, boa-fé, equivalência funcional, segurança jurídica e função social do contrato. Via de regra, repete os anteriores, mas acrescenta alguns elementos tecnológicos, que agora a gente tem o item primeiro, por exemplo, que é imaterialidade. Se preocupa com a formação e armazenamento do meio eletrônico. O restante vai no feijão com arroz, que foi super bem pensado e vale até hoje. Está previsto lá a função social, por exemplo, no 421 e 2035 do Código Civil, agora de 2002. Falando nisso, doutor, só para não perder o gancho, né? A gente estava falando da incompatibilidade, tu estava fazendo referência à incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal, segundo o STF, mas essas coisas não são rápidas de extirpir da legislação, né? Tanto que o 421A do Código Civil, com a lei da liberdade econômica, né? Ele traz uma excepcionalidade da revisão contratual, que é uma afronta à Constituição Federal e ao livre acesso ao judiciário, e até o presente momento não foi declarado inconstitucional e nem teve nenhuma ação no STF pedindo a sua inconstitucionalidade, né? Então, as coisas às vezes são óbvias, mas são demoradas e algumas forças políticas que a gente não conhece impedem que um artigo como 421A, por exemplo, totalmente inconstitucional e face da excepcionalidade da revisão contratual ser submetido ao judiciário, né? Até hoje, a lei da liberdade econômica já tem 5 anos. De 19 até 24 são 5 anos, e segue lá o 421A, né? Sim. Então são mistérios do direito privado. Toca a ficha, desculpa. Não, não, isso é super pertinente, né? Acaba tendo no nosso dia a dia aqui. Cheguei aqui nos contratos inteligentes, ou smart contracts. Tem aqui, é legal para a gente quebrar alguns tabus aqui. Quando a gente lê um nome, já vira a página, ou muda o site, já para de olhar. Smart contract não é do meu universo. Já é, faz tempo, já utiliza bastante, não é nenhuma novidade. Então, os contratos inteligentes já é uma espécie de uma subcategoria de contrato digital. E contrato digital é um contrato que, desculpa a obviedade, que não é físico, isso é digital. Já o smart contract, ele é um contrato digital, nem falou de projeto, é uma subcategoria, mas ele tem uma inteligência artificial que faz ele rodar. O que isso na prática? Ele tem cláusulas autoexecutáveis. Não ajudou muito. O que é porcaria é essa? Eu assino esse contrato, smart contract, esse tipo de contrato digital, e coisas acontecem automaticamente. Vou falar algo que vai cair aí no entendimento de todo mundo. Empréstimo bancário. Eu vou lá, em qualquer caixa de banco,
Olha só, a idade me entrega. Quer que vá em caixa de banco fazer empréstimo, né? Mas eu sou dessa época, eu sou da época que não tinha internet. Mas eu vou no caixa de banco ou no site do banco, preencho várias sim, não, respondo aqui e ali, e o dinheiro cai na minha conta. Isso é um smart contract. Então, eu assinei direitos e obrigações que refletiram numa ação imediata. Então, a gente tem esse exemplo de smart contract, que só de falar você já sabe que é super do dia a dia. Ele tem que ter alguns requisitos, segundo o anteprojeto, o livro 6 do Direito Civil Digital. Se acostuma com esse nome aí que, eu falei, não tem volta, já existe. Tem que ter robustez, controle de acesso, término seguro e interrupção, auditabilidade, que é aquilo que eu estava comentando antes, todo passo de segurança da informação é rastreável. Tem o ITER, que é criminalista, o ITER, né, que é o caminho do crime, tem o passo a passo ali. Controle de acesso e consistência. Então, tem esses requisitos para poder existir. Tá? Finalizando quase aqui, peço já, agradeço a paciência, mas está quase terminando. Assinaturas eletrônicas. Super nosso dia a dia, já tem plataformas aí. Nós temos o ICP. Recentemente foi publicada, agora, depois da MP do Bem, famosa 2200 de 2001, foi previsto o ICP, então são assinaturas que elas têm fé pública, então os contratos hoje são assinados assim, mas tem uma lei, me fugiu só um número agora, é desse, já de julho do ano passado, fugiu o número da lei só, que ela prevê o seguinte, inclusive ela acrescentou um item no artigo 784 do Código de Processo Civil, que é o documento que tem assinatura eletrônica por duas partes em uma plataforma confiável. Ponto e basta. O que é a plataforma confiável? Entendeu? Não tem legislação, não tem norma, não tem chancela do poder público. Então a gente vai para essas plataformas conhecidas, e de novo aqui não queria fazer propaganda, mas eu vou de cabeça dos que vai de nome aqui, DocuSign, ClickSign, tudo que é sign que tiver aí, são plataformas que se usam no dia a dia. Então são plataformas, via de regra, confiáveis. Mas aonde eu me certifico da confiabilidade dela? O poder público não dá essa confiabilidade. Então, é uma contratação privada. As partes correm um certo risco e, por isso, os requisitos que o anteprojeto traz. Porque, como não tem regulação, esse livro 6 já traz uma condição super importante, necessária, que são requisitos. Inclusive para justificar, olha, eu quero uma segurança jurídica, mas a lei não me diz nada. Agora diz, tem que ter robustez, auditabilidade, controle de acesso, consistência. Então já ajuda. Então, minha assinatura eletrônica já consegue ter uma proteção maior. E a assinatura eletrônica pode ser simples, onde permite identificar o seu signatário, que anexa ou associa dados a outros dados de informação. A simples eu assino e aparece meu nome em algum lugar. Assinatura eletrônica avançada. Então, ela utiliza uma certificação emitida pelo ICP. Então, é o Instituto de Chaves Públicas. Então, esse sim, isso aí equivale a tabelionato. Então, o ICP, Assinatura Eletrônica Avançada, já tem uma chave com meio de comprovação de autoria, é onde geralmente a gente assina quem atua em contencioso, assina as peças e está lá assinado, que vai na junta comercial, documentos societários também, tudo por ICP. E tem assinatura eletrônica qualificada, que utiliza o certificado digital da MP 2200, de forma eletrônica, utiliza o CP e se presume. Mas ele utiliza um certificado digital nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2200. Porque a gente precisa lembrar que a assinatura pelo ICP ela tem categorias de A1 a 3, que aumenta o nível de confiabilidade. Geralmente a gente paga mais pelo nível de confiabilidade maior. Então, essa assinatura qualificada já exige a mais robusta, exige mais caracteres, tem um hash, que é um código inquebrável, que já vem do conceito de blockchain, que protege isso. Atos notariais, aí a gente finaliza aqui, é o inotariado. É extremamente longo, e não é por causa de tempo, tá? Que eu não vou entrar no detalhe, mas qual é a ideia, assim, do capítulo do livro 6 que trata de atos notariais eletrônicos? Em essência, ele é o livro mais extenso, pra vocês terem uma ideia, do livro 6 de Direito Civil Digital do Código Civil.
E ele trata de normas gerais sobre a prática de atos notariais. E não é só normas gerais, é normas bastante específicas. Que órgão que regula, qual é o órgão que centraliza, como isso vai acontecer, qual é o site que tem que entrar. E isso que eu achei bastante arrojado. Eles citam um link de um site no anteprojeto. Como é que vai saber que não vai alterar no futuro aquilo, entendeu? Então foi bastante corajoso. E aqui, para fechar o ponto dos atos notariais, que ele é um termo bastante específico, ele visa organizar, centralizar, de uma certa forma disciplinar também, mas eu entendo que é um livro que caberia muito bem no manual, numa normativa do colégio de notariais ali, não tinha necessidade de estar tão previsto, de forma tão específica no anteprojeto ali. Então, só para registrar para final, ele não trata de uso de blockchain ou tecnologia similares para o notariado. Ele só prevê uma possibilidade de organização e sistematização. Ele não trata de blockchain, recebimento de dinheiro, plataformas que a gente vê hoje no direito imobiliário, inclusive com possibilidade de compra de imóveis com criptomoedas. Então já existe isso acontecendo, mas o anteprojeto não aborda isso ainda. Eu penso que já que começar, já pecaram tanto pelo excesso em outros pontos, já poderia, mas se já era extenso, seria ainda mais. E o meu outro item na manga aqui só aprofunda mais os smart contracts. Mas para não dizer que eu não falei de flores, só para dizer que desde os anos 90 já existe isso. Pronto, falei. Peço desculpas se Doutor, que estendi isso, demais aí. sabe, eu, sem querer ser dramático, mas é o renascimento do homem enquanto objeto de direitos, né? Exatamente. Eu acho que é É, isso, né? é um reboot É, total, entendeu? é o nascimento da nossa perspectiva virtual, né? E é uma perspectiva muito mais frágil do que a perspectiva material. Mas o que eu fico mais impressionado sempre que eu vejo isso é que todo esse tema já era dito desde 1997, desde 1998, com Sim, Pierre Levy, exatamente. filósofo francês da cybercultura, o que é o virtual, né? Os livros deles mais conhecidos, ou a inteligência coletiva, uma antropologia do cyberespaço. Eu estudei bastante isso numa fase pré-mestrado, isso aí é de 97, 98. A desmaterialização do ser humano, a desterritorialização do ser humano e como o ser humano se torna, então, de algo concreto como algo fluido, né? E aí como que os seus direitos, seus interesses e a sua proteção é totalmente diferente. Eu acho que 27, 30 anos depois do que o Pierre Levy nos traz, a gente já começa a isso amadurecer para o direito, sabe? A gente sempre diz que o direito vem atrás. É. O civil law é assim, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Vem atrás mesmo, porque isso já é dito há muito tempo. Tu mesmo falou que desde 1990 tem os smart contracts, desde 1980 isso é tratado filosoficamente, mas estamos aí, né? Nesse renascimento do homem. Eu acho que é no renascimento do ser humano, é bem isso mesmo. E esse renascimento vai ser dolorido. Ah, Mas sim. Não tem estamos aí aquecimento sem dor, né? para sentir a dor, né? Ainda bem que estamos vivendo, nós especificamente, os mais jovens não, mas nós estamos vivendo esse renascimento totalmente, né? Saindo do mundo analógico para o mundo digital, carne e osso, né? Acho que a gente vive isso, sabe a diferença disso e consegue entender como que, muito embora estivéssemos muito mais atomizados antigamente, num determinado território, no nosso próprio corpo, hoje nós estamos totalmente fluidos e como que a gente se torna objeto de violação muito mais fácil com isso, né? Sim. Doutor, muitíssimo obrigado mesmo. Eu queria que tu voltasse mais umas 4, 5 vezes para pegar alguns pontos específicos do que tu trouxe. Vou esperar que tu diga, Arnaldo, tenho um tempinho para ti, pro Yardes. Tu é sempre bem-vindo, cara. Obrigado de novo em nome da doutora Sulamita, tá? Obrigado em meu nome. E, por favor, vamos voltar mais, vamos conversar mais sobre isso, que eu acho que aqui está a grande questão da atualização do Código Civil, né? Maravilha. Conta comigo que
Esse assunto me apaixona e tomara que o pessoal se interesse e agrade, principalmente. Obrigado, meu amigo, em nome do Instituto e dos Advogados do Rio Grande do Sul. Um abração. Grande abraço. Tchau, tchau.